Oi, meu amor, tudo bem? Seja muito bem-vinda a esse evento. E nesse evento eu vou simplesmente te ensinar a Bolsa Lívia, tá? Então já me conta aqui o que você achou da Bolsa Lívia e me conta também se você já sabe fazer crochê ou não, tá? Se por acaso você é totalmente iniciante e você precisa entender mais um pouquinho dos pontos básicos, principalmente dos pontinhos que a gente usa aqui na Bolsa Lívia, basta você me falar que eu te mando a aula separada dos pontinhos, tá? Então vamos iniciar aqui, vamos à nossa lista de materiais e aqui você tem duas opções de fio, tá? Que eu gostei bastante de fazer ela, que é o fio de poliéster, esse daqui é de 5 milímetros e também tem um fio de malha de 25 milímetros ou 26 milímetros, tá? Se você tiver um fio mais grosso, você pode até tentar fazer ela, porém eu acho que fica muito grosseiro, justamente por causa desses pontinhos aqui, ó, que eu vou te ensinar, tá? Então aqui a gente vai usar um par de ponteira, um par de argola articulada, ó, eu até prefiro que você use esse tipo de argola aqui, para o cliente ter facilidade ali na hora de lavar a peça e tudo mais. E a alça que você desejar, tá? No meu caso aqui, eu vou estar ensinando para vocês com fio de poliéster. Se por acaso você quiser fazer com fio de malha, você pode. A única diferença é que você vai fazer aqui com medidas. Então, quando você quiser passar uma peça de um fio para outro fio, é só você trabalhar com medidas, tá bom? Então, meu amor, vamos iniciar aqui, ó, vou estar iniciando com o fio de poliéster, e para esse fio aqui, eu vou estar utilizando a agulha de 5,5 milímetros, tá? Então, essa agulha aqui é de 5,5. Bru, não tenho a 5,5, você pode usar ou a 5 ou a 6, que é o mais recomendado, tá? Vou começar aqui, ó, então, a gente tem uma tesoura, uma fita métrica que é muito importante, tá? E se for fio de poliéster, é bom a gente ter um isqueiro aqui pra gente estar emendando o fio quando for preciso. Então, vamos estar iniciando, a gente vai iniciar ela com um anel mágico, ó, então você enrola aqui na sua mão e faz o anel mágico. Fiz o anel mágico, a gente vem, puxa esse fiozinho aqui pra frente e a gente vai fazer duas correntinhas. Então, uma, duas. E essa base aqui, a gente vai simplesmente trabalhar com meio ponto alto, tá? E a diferença aqui, se por acaso você quiser trabalhar, né, com o fio de malha, é que aqui nessa base a gente precisa começar com um número par. Então, aqui dentro eu vou começar com 10 meio ponto alto, contando já com essas duas correntinhas que eu fiz aqui. Porém, se você estiver trabalhando com fio de malha e você não quiser colocar 10 pontinhos aqui, você pode estar colocando 8, pode estar colocando 6, tá? O indicado aqui é que seja um número par, para lá na frente o nosso ponto fantasia dar certo, tá bom? Então, fiz aqui o meu primeiro pontinho, ó, vou segurar, aqui dentro eu vou trabalhar meio ponto alto, ó, puxou, fez meio ponto alto. Puxou novamente, fez meio ponto alto. E a gente vai trabalhar 10 pontinhos. Então, eu conto com esse primeiro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fazemos aqui 10 pontinhos, ó. Agora, basta você puxar aqui esse fiozinho e fechar o seu anel mágico. Então, aqui, contando novamente, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontinhos. Trabalhamos aqui 10 pontos, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai simplesmente aumentar aqui esse fiozinho pra gente começar a próxima carreira. Então, aqui, meu amor, a gente sempre vai fazer essa mesma emenda, tá? Pra gente subir a próxima carreira. Então, ó, a gente aumenta aqui esse fiozinho, vem aqui de trás pra frente, ó, nesse Vzinho que tá deitado, no primeiro Vzinho que está deitado, e leva esse fiozinho lá pra trás. Levei lá pra trás, agora a gente vai vir no nosso último ponto que a gente fez, ó, e a gente introduz aqui embaixo, ó, desse fiozinho, e vamos fazer ele de forma centrada.
Então, deixa eu abrir aqui o meu trabalho para me te mostrar direitinho. Ó, vou mostrar bem de pertinho mesmo para você não ficar com dúvida, tá? Então, venho no meu último Vzinho que tá deitado, levo esse fiozinho lá para trás e aqui a gente vai trabalhar de forma centrada em todas as nossas carreiras aqui da nossa base. Lembrando que a gente tá trabalhando meio ponto alto. Talvez fique um pouco confuso aqui, tá? Mas é só você observar bem. Ó, então, eu tô aqui. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou simplesmente vir no último ponto que eu fiz. Então, esse foi o primeiro pontinho da carreira e esse daqui é o último. Então, a gente sempre vai vir aqui no último ponto que a gente fez. Se você observar aqui, nesse meio ponto alto, a gente tem essa laçadinha aqui e aqui dentro a gente tem o pontinho. Ó, então, a gente vai introduzir nossa agulhinha dentro dessa laçadinha e no meio do ponto. Ó, nossa agulhinha vai lá pra trás. Então, deixa eu mostrar aqui novamente. Então, a gente vai vir aqui, ó, por baixo dessa laçada e introduzir nossa agulha aqui bem no centro do ponto. Introduzir bem no centro do ponto. Deixa eu focar aqui pra não ter perigo. Vou laçar o fiozinho lá de trás. Ó, lacei o fiozinho lá de trás, eu trago o meu fio do rolo aqui pra frente. Trouxe aqui pra frente, a gente vai fazer uma, duas correntinhas. E o que acontece? Pra nossa base aqui ficar perfeita, tá? Eu quero que você use isso pra todas as suas bases. É o seguinte, deixa eu só focar aqui novamente. Pronto. Para essa base ficar perfeita, a gente precisa fazer o número de pontos adequado, a gente precisa fazer os aumentos adequados. Então, sempre quando você for começar uma base, ó, primeira carreira, você faz o tanto de números necessário, e na segunda carreira, a gente sempre vai fazer aumento para cada ponto. Ou seja, se aqui tem 10 pontos, a segunda carreira precisa ter 20. Então, a gente vai fazer um aumento para cada ponto, significa 2 pontinhos juntos. Então, aqui, eu já fiz 2 correntinhas. Vou laçar o meu fio e nesse mesmo local, ó, eu coloco, deixa eu fazer aqui novamente para sair perfeito. Nesse mesmo local aqui, eu vou colocar um meio ponto alto. Coloquei um meio ponto alto, então aqui eu já tenho o meu aumento. Vou pro meu próximo pontinho. Meu próximo pontinho aqui era aquelas 2 correntinhas. Então, sempre quando a gente vem aqui nele, ó, a gente vai vir na primeira correntinha. Então, aqui a gente tem uma, 2. Venho na primeira, aqui, ó. E aqui dentro, deixa eu pegar aqui, eu vou colocar 2 meio ponto alto. Então, laço, um ponto. Laço novamente o segundo ponto. Vou para o meu próximo ponto. A gente segue com a mesma coisa. Ó, trabalhando de forma centrada. A gente vai abaixo do ponto, abaixo daquela laçadinha e no centro do ponto e faz 2 pontos juntos. Ou seja, 2 pontinhos no mesmo ponto. Ó. Pode fechar mais esse anel mágico. E no próximo ponto, a gente faz a mesma coisa. Ó, vem no centro do ponto, do meio ponto alto e faz um meio ponto alto. No mesmo local, eu faço 2 meio ponto alto. E assim, a gente vai fazer por toda a nossa carreira, tá? Um aumento para cada ponto. Eu vou te mostrar novamente aqui, eu introduzindo no centro do ponto, justamente para você não ficar com dúvida, tá? De onde coloca o pontinho e tudo mais. Então, ó, meu amor, eu vou laçar o meu fio, vou vir aqui no centro do meu meio ponto alto. Ou seja, vou até abrir aqui o meu ponto, ó, para você ver. Esse daqui tá o nosso meio ponto alto, né? Você vai vir aqui por baixo, ó, e aqui no centro. Ou seja, se você abrir aqui, ó, aqui a gente tem o centrinho do ponto. Você vem e faz 2 meio ponto alto, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui com esses aumentos. Eu vou fazer aqui até o final e já volto com você pra gente dar continuidade. Pronto, meu amor, cheguei aqui no final novamente, ó, fiz os meus aumentos aqui e agora é que começa os aumentos estratégicos, tá? Então, a partir da próxima carreira, a gente vai trabalhar o quê? A gente vai trabalhar um aumento e um ponto sozinho
Próxima carreira, um aumento e 2 pontos sozinhos. Próxima carreira, um aumento e 3 pontos sozinhos, tá? E assim por diante. Eu vou fazer aqui a próxima carreira com você justamente para você entender esse processo, para depois a gente crescer a nossa base. Ó, então, terminei aqui a minha carreira, vou alongar novamente o meu pontinho e a gente vai fazer aquela mesma emenda que a gente fez na carreira anterior. Ó, então, eu venho aqui no primeiro Vzinho que tá deitado. Então, esses daqui são as 2 correntinhas que eu iniciei e o meu primeiro Vzinho que tá deitado tá aqui, ó. Então, eu venho aqui, levo esse fiozinho lá pra trás, novamente, levei lá pra trás, a gente vai vir no último ponto. Então, esse daqui foi as 2 correntinhas que eu iniciei. Então, esse daqui foi o último pontinho que eu acabei de fazer. Venho nele de forma centrada, ó, da mesma forma que a gente estava fazendo. Ou seja, a gente vai fazer ele aqui centrado, pegando por baixo dessa laçadinha. Então, introduzo minha agulha, ó, lá atrás, laço esse fiozinho aqui e puxo. Puxei, eu trago esse fio aqui pra frente. E uma coisa que eu vou te falar é que pra tua base aqui por trás não ficar aquela base cheia de caroço, cheia de emendas, com muita marcação, é só você não puxar tanto, tá? Então, você faz um trabalho mais leve aqui, sem ficar muito repuxado. Então, puxei aqui, ó, eu vou fazer novamente 1, 2 correntinhas, a mesma coisa. Nesse mesmo local, eu vou fazer meio ponto alto, que é o nosso primeiro aumento. Fiz o meu primeiro aumento, vou para a próxima carreira. Lembra que eu te falei que a partir de agora os aumentos começam a diminuir? Então, nessa carreira aqui, a gente vai trabalhar um aumento e um ponto sozinho. Então, esse próximo pontinho aqui eram as 2 correntinhas. Então, a gente vem na primeira correntinha, ó, que a gente fez, de forma centrada, meio ponto alto. Próximo ponto, a gente vai trabalhar os nossos aumentos. Então, nesse próximo pontinho aqui, eu vou fazer 1, 2 meio ponto alto. Próximo ponto, eu vou fazer um ponto sozinho, ou seja, apenas um meio ponto alto. Então, essa terceira carreira aqui, a gente vai trabalhar um aumento e um ponto sozinho, um aumento e um ponto sozinho. Então, aqui eu fiz um ponto sozinho, no próximo eu vou fazer novamente um aumento, que consiste em 2 pontinhos juntos, tá? Então, ó, 2 pontinhos juntos novamente. Próximo, a gente trabalha um aumento. Ó, introduzo aqui no centro e faço um aumento. Um ponto sozinho, aliás. E no próximo, a gente trabalha um aumento, tá? E essa carreira é basicamente isso. Então, você vai completar aqui a sua carreirinha para não ficar uma aula muito extensa, uma aula muito, grande. Vou completar aqui a minha e já volto com você na próxima carreirinha pra gente dar continuidade. Chegamos aqui novamente, ó, no final, e você observa que a sua base tá perfeita, tá? Eu quero que você entenda que o crochê, ele dá indícios sempre ali quando você tá iniciando. Então, se automaticamente você tá fazendo uma base para uma bolsa, para um cesto, e na terceira, quarta carreira, ele começa a ficar assim, abaulado, ou então começa a ficar fechadinho, ó, você precisa corrigir os pontos, tá? E se você observar, ó, essa base tá perfeita, né? Então, já me conta aqui se a tua também tá retinha e está dando certo aí, tá? Então, a gente terminou aqui a nossa terceira carreira, a gente vai para a quarta carreira. Vamos fazer novamente o fechamento juntas, para você não esquecer e nem ficar com dúvida? Ó, então, a gente vai aumentar aqui esse fiozinho novamente, vem aqui de trás para frente no Vzinho, que tá deitado, e leva esse fiozinho lá para trás. E, como sempre, a gente vai no último pontinho que a gente fez. Então, aqui foi o que eu acabei de fazer. Ó, venho aqui no centro do meu pontinho, introduzo minha agulha, laço esse fiozinho, ó, e puxo. Não puxa muito, tá? Pra não ficar uma base repuxada. Puxei, eu trago o fio do meu rolo aqui pra frente. Faço 1, 2 correntinhas. Fiz 2 correntinhas, vou laçar esse fiozinho, vou vir aqui no mesmo local, ó, e faço novamente um aumento.
Ou seja, aqui eu faço 2 pontos. Lembra que eu te falei que conforme a gente vai aumentando a nossa carreira, o número de aumentos vai diminuindo? Por quê? Porque aqui a gente acabou de fazer um aumento em um ponto sozinho. Então, na próxima carreira, que agora essa daqui, a gente vai fazer um aumento e 2 pontos sozinhos. Então, aqui eu fiz um aumento, vou vir no meu próximo ponto, ó. Faço um ponto, próximo pontinho aqui, a gente faz mais um pontinho. Ou seja, a gente trabalhou 2 pontos sozinhos. Então, nesse agora, a gente vem com o nosso aumento, tá? Então, eu faço 1, 2 pontos. Já deu pra entender, né? Então, ó, 1, 2 pontos sozinhos. E no próximo, a gente vem e faz um aumento. E assim, a gente vai fazer por todas as nossas carreiras, tá? E isso vale para tudo. Então, se por acaso você tá fazendo aí outro tipo de trabalho, vai fazer um cesto, qualquer coisa, tá? É só você seguir essa mesma lógica que lá no final vai dar certo. Então, ó, a gente tá aqui, 1, 2, 3, 4, quarta carreira. E aqui a gente tá trabalhando um aumento e 2 pontos sozinhos. E aqui, na base da nossa Lívia, ó, a gente precisa fazer 5 carreiras. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 carreiras desse jeitinho aqui, tá? Então, se a gente já tá na quarta, a gente precisa fazer mais uma. Porém, se você tá trabalhando com outro tipo de fio, tá? Talvez você não precise fazer 5 carreiras. 4 é o suficiente, tá? Principalmente se você tá trabalhando com um fio de malha. Então, eu vou fazer aqui as minhas 5 carreiras, eu já tô na quarta, vou seguir a mesma lógica. Então, na próxima carreira, a gente vai trabalhar 3 pontos sozinhos em um aumento, tá? Então, na próxima vai ser 3 pontos sozinhos em um aumento. Bruto, trabalhando com um fio mais fino, vou precisar fazer em média 6 carreiras. Então, você vai seguir essa mesma lógica. Então, na próxima carreira, se aqui é 2 pontos sozinhos e um aumento, é 3 pontos sozinhos e um aumento. E na próxima, 4 pontos sozinhos e um aumento. Então, meu bem, eu tô aqui na minha quarta carreira, vou fazer até a quinta e já volto pra mostrar pra você. Eu terminei aqui as minhas 5 carreiras, ó. Eu vou te passar a medida certinho, tá? Pra se por acaso você tá fazendo com outro fio aqui, você fazer do mesmo tamanho. Então, ela ficou com aproximadamente aqui, ó, 14 centímetros de diâmetro, tá? Então, aqui a gente tá com uma base de 14 centímetros. E talvez você pode estar utilizando o mesmo fio que o meu, a mesma agulha, e a tua base pode ter ficado maior ou menor. E isso é normal, vai depender muito da tensão dos seus pontos, tá? Mas a minha aqui ficou com aproximadamente 14 centímetros, ó. Então, a gente vai começar aqui a nossa última carreira aqui dessa base, e a gente vai simplesmente subir aqui esse pontinho, ó, da mesma forma que a gente tinha feito ali nas outras carreiras. Introduz a sua agulhinha de trás pra frente, ó, deixa eu focar aqui direitinho, introduzir de trás pra frente, eu vou levar esse fiozinho lá pra trás, ó. Levei lá pra trás, a gente vai começar a fazer pontos baixos aqui nessa carreira, pontos baixos centrado, só que sem fazer diminuição e sem fazer aumento. Ou seja, a gente vai fazer um pontinho baixo pra cada pontinho que tá aqui nessa base, tá? Então, levei lá pra trás, vou vir aqui no último pontinho que eu fiz, ó, da mesma forma que a gente estava trabalhando, tá? Na mesma direção do pontinho. Ó, introduz nossa agulha, laço nosso fio, puxo aqui pra frente e faço um ponto baixo. Vou pro meu próximo pontinho. Aqui são os pontinhos das correntinhas. Então, a gente vai vir aqui na primeira correntinha, ó, lembra que a gente faz 2? Vamos vir na primeira e vamos fazer um ponto baixo. A gente vai seguir aqui a mesma lógica, tá? A única diferença é que a gente não vai trabalhar com aumentos e a única diferença também é que a gente vai trabalhar pontos baixos. Ó, então, faço ponto baixo, vou pro próximo, faço ponto baixo, próximo, faço ponto baixo. E a gente vai trabalhar assim por toda a nossa carreira, tá? Fazendo pontos baixos aqui para cada ponto. Então, eu vou fazer aqui, meu amor, por toda a minha base e já volto com você pra gente dar continuidade.
Maravilhosa, terminamos aqui, ó, a nossa carreira, né? E a nossa base está praticamente pronta. Então, essa daqui é a base da nossa bolsa Lívia, ó, mostrando pra vocês aqui que a base ficou bem perfeita, ó, desse jeito. E que você pode usar esse tipo de base pra qualquer outra bolsa, tá? Então, ó, fiz aqui o meu total de centímetros aqui da base ficou aproximadamente 15 centímetros, ó, 16, pra falar a verdade, tá? 15,5, 16. Então, Bru, quero fazer ela maior. Você pode, tá? Você pode continuar fazendo, mas já fica um tamanho muito legal aqui desse tamanho. Então, vou pegar aqui e agora eu quero simplesmente ensinar uma técnica para vocês que vocês podem utilizar em qualquer outro tipo de bolsa. Ó, então a gente terminou aqui a nossa base e a gente quer subir aqui a estrutura da nossa bolsa, né? A gente quer subir o corpo da nossa bolsa e a gente não quer cortar o nosso fiozinho. O que a gente vai fazer? Eu vou alongar aqui esse fio, dessa forma a gente não pode alongar muito, tá? Vou vir aqui de trás para frente no meu Vzinho e vou levar esse fiozinho lá para trás, ó. Levei lá para trás, a gente vai começar a trabalhar agora por trás dos pontos. Deixa eu afastar aqui um pouquinho para você ver direitinho. Tá vendo essas laçadinhas aqui? A gente vai trabalhar por trás dela, justamente pra gente dar um efeito aqui de pontos baixíssimos na nossa peça. Ó, se você observar aqui, tá vendo esse efeito aqui maravilhoso? Ó, aqui não tem pontos baixíssimos, tá? Então, a gente vai aprender a fazer agora. Então, levei esse fiozinho lá pra trás, eu vou vir aqui de trás pra frente, ó, no meu outro Vzinho, que né, esse Vzinho aqui, só que eu vou pegar nessa laçadinha aqui de trás. Ó, tá vendo que tem essas laçadinhas aqui? A gente vai introduzir aqui, pegando nas duas laçadinhas. E levo o meu fiozinho aqui pra frente, ó. Levei aqui pra frente, laço minha agulhinha e fecho um ponto baixo. Fechei um ponto baixo, vou pro meu próximo lequezinho e faço um ponto baixo. Lembrando que a gente tá pegando apenas na laçadinha. Ó, a gente não tá pegando em outra laçadinha, apenas nessa laçadinha aqui que fica por trás do pontinho baixo. Ó, vou pegando aqui e vou fazendo o meu ponto baixo. Automaticamente, a gente já vai subir a nossa bolsa e aqui vai ficar com esse efeito maravilhoso. Então, vamos fazer novamente? Ó, terminei aqui a minha carreira, vou no Vzinho, levo esse fiozinho lá pra trás, levei lá pra trás, vou vir aqui no Vzinho que tá completo, de trás pra frente, ó, e puxo esse fiozinho lá pra trás, puxei lá pra trás, arrumo aqui direitinho, ó, e já fecho com um ponto baixo. Vou pro meu próximo, faço um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo. Eu gosto de repetir aqui pra vocês verem, né? Justamente porque esse fio aqui, ele é um fio um pouco brilhoso. E eu tenho bastante medo de vocês não conseguirem compreender. Então, ó, vou pro meu próximo pontinho, faço um ponto baixo. Próximo pontinho, faço um ponto baixo. E a gente vai fazer assim por toda a nossa carreira, tá? Pontos baixos pegando apenas nessa laçadinha aqui de trás. Então, eu vou fazer aqui e já volto com vocês pra gente dar continuidade e começar aqui o nosso ponto fantasia, tá? Ó, o efeito maravilhoso que dá, né? Então, a gente já fica aqui com o acabamento e automaticamente já sobe também a nossa bolsa. E agora, a gente vai simplesmente começar o nosso ponto fantasia. Ó, então, aqui a gente vai aumentar novamente o nosso fiozinho, vai vir aqui no Vzinho que tá deitado, ó, e vai levar esse fiozinho lá pra trás. Fui no Vzinho que tá deitado e levei o fiozinho lá pra trás, a gente vai começar fazendo um ponto baixo alongado, ou seja, pegando aqui por baixo do último pontinho que a gente fez. Então, ó, levei esse fiozinho lá pra trás, venho aqui embaixo desse pontinho, ó, bem embaixo mesmo, não é no meio, é abaixo dele. Venho aqui, ó, laço meu fio e trago esse fio aqui pra frente e faço um ponto baixo alongado. Fiz um ponto baixo alongado, vou pular um ponto de base, ó, aqui tem o outro pontinho, vou vir no próximo ponto. Então, pulo um, vou vir no próximo e faço um ponto baixo alongado.
pulei um ponto. Nesse ponto que eu pulei, a gente vai simplesmente trabalhar um ponto baixo normal, só que cruzado. Ó, então, a gente vai vir no Vzinho que ficou sem nada, aqui é o pontinho que ficou sem nada. A gente vem nele, ó, e faz um ponto baixo, e fica assim. Fiz um ponto baixo, vou repetir a mesma sequência. Então, aqui eu tenho o ponto, né? Vou deixar esse ponto aqui vazio, vou pro próximo e faço um ponto baixo alongado, que é pegando lá embaixo. Volto no pontinho que ficou vazio e faço um ponto baixo. E ele fica automaticamente cruzado. Vou novamente pro próximo ponto, ou seja, vou pular um ponto de base. Então, esse pontinho aqui eu pulo, vou pro próximo. Ponto baixo alongado, ou seja, pegando lá embaixo. Deixa eu soltar aqui mais fio. E volto no que ficou vazio e faço um ponto baixo. Pulo um pontinho de base, vou pro próximo, faço um ponto baixo alongado. Volto no que tá vazio e faço um ponto baixo. E o efeito desse ponto é justamente esse. Tá vendo que fica um efeito maravilhoso? Então, vou no próximo, ó, sempre pulando um pontinho. Ponto baixo alongado, volto no que ficou vazio, faço um ponto baixo. Então, eu vou fazer assim até chegar aqui e já volto com você pra gente continuar a nossa próxima carreira. Finalizei aqui o meu último ponto, ó, e nesse espacinho aqui, entre esse pontinho e esse, a gente vai simplesmente fazer um ponto baixo normal. Ó, então, a gente fez aqui os nossos pontinhos e aqui a gente trabalhou um ponto baixo, tá? Trabalhamos aqui um ponto baixo, a gente vai alongar esse fiozinho novamente e a gente vai vir aqui, ó, no Vzinho que tá deitado novamente e vai levar esse fiozinho lá pra trás. Vamos lá pra trás, a gente vai vir aqui, ó, nesse ponto baixo que a gente acabou de fazer. Vai vir abaixo dele e nós vamos trabalhar um ponto baixo alongado aqui. E a gente vai continuar agora com a mesma coisa, tá? Então, a gente vem aqui, ó, no nosso pontinho que tá cruzado. Então, agora, a gente vai simplesmente intercalar esses pontos, pra dar esse efeito aqui maravilhoso, ó. Então, a gente vai vir aqui em todos os pontinhos que estão cruzados e a gente vai trabalhar um ponto baixo alongado. Então, aqui nesse mesmo pontinho, ó, eu faço um ponto baixo alongado. Fiz um ponto baixo alongado, volto no Vzinho que ficou vazio aqui e faço um ponto baixo cruzado. Vou pro meu próximo ponto, faço um ponto baixo alongado. Volto no Vzinho que tá vazio, que é no ponto que tá vazio, e faço um ponto baixo cruzado, ó. Então, vou pro próximo, aqui, faço um ponto baixo alongado, volto no Vzinho que tá vazio, e faço um ponto baixo cruzado. Deixa eu só soltar aqui esse fio, ó, pra me mostrar pra vocês, tá? Então, ó, novamente, a gente vem pro próximo pontinho aqui, ponto baixo alongado, volta no que ficou vazio, faz um ponto baixo cruzado. Vai no próximo, ponto baixo alongado, volta no que ficou vazio e faz um cruzado. E assim, a gente vai fazer por toda a nossa carreira, tá? Sempre fazendo, ó, um ponto baixo alongado e um ponto baixo cruzado. Ponto baixo alongado e um ponto baixo cruzado. A gente vai fazer assim por todas as nossas carreiras. Ó, chegando aqui no final, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai fazer aqui o nosso ponto baixo, né? E começar novamente a próxima carreira. Então, eu vou terminar aqui essa carreira para me começar a terceira com você também, tá? Caso você tenha dúvida, para você conseguir ver direitinho, para depois a gente continuar aqui fazendo todas as nossas carreiras que são preciso, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, ó, e já volto com você pra gente dar continuidade.
Pronto, maravilhosa, terminei aqui a minha segunda carreira. Ó, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Então, a gente observa que aqui a gente tem um Vzinho, ó, que tá sozinho, um ponto que não tem nada. Então, aqui a gente vai fazer novamente um ponto baixo normal. Fiz um ponto baixo normal, a gente vai fazer a mesma coisa. Alonga aqui esse Vzinho, ó, esse pontinho, aliás, leva esse fiozinho lá pra trás e aqui a gente vai simplesmente trabalhar um ponto baixo alongado. Então, ó, você vem aqui abaixo desse ponto baixo que você acabou de fazer. É muito importante que você não deixe esse ponto aqui muito repuxado, tá? Essa emenda aqui, justamente para não ficar o seu trabalho feio, tá? Porque se você não for forrar aqui essa bolsa, não ficar um trabalho repuxado, um trabalhinho feio. Então, ó, alonguei aqui, vou vir no Vzinho que tá deitado, vou introduzir minha agulha e vou puxar e vou trazer ele aqui pra frente. Fiz um ponto baixo alongado. Vou vir agora do próximo pontinho, ó, que tá cruzado. Lembra que a gente tá fazendo sempre nesses daqui? Pego aqui embaixo e faço mais um ponto baixo alongado. Venho no pontinho que ficou vazio. Faço um ponto baixo cruzado. Vou no meu próximo ponto, faço um ponto baixo alongado. Volto no que tá vazio, faço um ponto baixo cruzado. Vou no próximo, faço um alongado, volto no que tá vazio e faço um ponto baixo cruzado. E assim, a gente vai fazer por todas as nossas carreiras, tá? Aqui na bolsa em fio de poliéster, que no caso é essa daqui, a gente vai trabalhar 11 carreiras desse jeito. Então, a gente já tá 1, 2, 3 carreiras. Ó, aqui a gente fez 11. Pra você que tá trabalhando com fio de malha ou com qualquer outro fio, a gente precisa ter aproximadamente aqui, ó, 12 centímetros, tá? 11,5, 12 centímetros desses pontos. Então, Bru, tô fazendo em outro fio, ou quero fazer maior, ou então eu quero simplesmente seguir a medida. Faz 12 centímetros aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui o meu e já volto com você pra gente dar continuidade. Fiz aqui as minhas 11 carreiras, ó, e a medida que ficou aqui certinho foi aproximadamente 12 centímetros, tá? Como eu te falei. Então, a gente vai ter aqui mais ou menos 12 centímetros. E agora, a gente vai pra parte da finalização. Então, a sua bolsa não vai ficar desse tamanho apenas, tá? A gente vai crescer ela mais, só que agora é com pontos diferentes. Então, finalizei aqui. Bru, quero a minha bolsa mais comprida. É só você continuar crescendo até chegar na outra parte, tá? Então, fiz aqui o meu último pontinho, ó, como a gente estava fazendo mesmo. Vou vir aqui de trás pra frente no meu Vzinho que tá deitado e vou levar esse fiozinho lá pra trás. E agora, a gente vai simplesmente começar uma carreira de pontos baixos, tá? Pra cada pontinho desse de base. Então, ó, esse daqui foi a laçadinha que eu puxei lá pra trás. Vou vir aqui no último Vzinho que tá completo. Vou laçar esse fiozinho e vou trazer aqui pra frente e vou fazer um ponto baixo. Vou pro próximo ponto, faço um ponto baixo. Próximo ponto, faço um ponto baixo. Próximo ponto, faço um ponto baixo. E a gente vai trabalhar aqui toda essa carreira apenas fazendo ponto baixo, tá? Então, a gente vem aqui, ó, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Ou seja, a gente não vai trabalhar diminuições e nem aumento. Então, eu vou fazer aqui até o final e já volto com você. Terminei aqui, ó, a minha carreira de pontos baixos e agora a gente vai fazer aquele mesmo efeito que a gente fez aqui, justamente para dar esse ar aqui de profundidade, ó, como se os pontos estivessem aqui atrás, né? Então, o que que a gente vai fazer aqui, meu amor? A gente vai vir aqui, ó, levar esse fiozinho lá para trás novamente, levei lá para trás, vamos vir aqui, ó, pegando nas duas laçadinhas e levar esse fiozinho lá para trás. E aqui, a gente já faz um ponto baixo, ó. Então, eu vou diminuir aqui essa laçada, só um pouquinho mesmo. Então, eu venho aqui, puxo, e aqui dentro eu já faço um ponto baixo. Vou vir no próximo ponto, pegando na laçadinha de trás, ó. Então, a gente vai trabalhar apenas nessas laçadinhas aqui de trás.
venho na laçadinha de trás novamente, faço um ponto baixo. Venho na próxima laçadinha, um ponto baixo. Próxima laçadinha, faço um ponto baixo. Próxima laçadinha, faço um ponto baixo. E assim, a gente vai fazer por toda a nossa carreira, tá? Pra ficar aqui com esse efeito maravilhoso. Então, a gente vai trabalhando aqui nas laçadinhas. Então, a gente vai fazer assim por toda a nossa carreira, ó. E eu já volto com você pra gente dar continuidade. Finalizei aqui, ó, e o efeito ficou simplesmente assim. Já me conta se você gostou, né? E agora a gente vai simplesmente começar aqui a parte da finalização. Ó, a gente vai finalizar aqui pra gente já tá finalizando a nossa bolsa e tudo mais. Aqui a gente tem uma carreira de pontos baixos, ó, que a gente acabou de fazer. E a gente precisa de 4 carreirinhas de ponto baixo. Ou seja, a gente tem uma e vamos fazer mais 3. Um ponto baixo para cada ponto baixo. Então, levei meu fiozinho lá pra trás, vou vir aqui no meu Vzinho que tá completo, ó, puxo bem aqui o meu fiozinho e trago aqui pra frente. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, ó. E a gente vai simplesmente fazendo pontos baixos assim, ó, um ponto baixo para cada pontinho de base, sem fazer aumento, sem fazer diminuições, tá? E a gente precisa de 4 carreirinhas aqui. Então, já tenho uma aqui, tô na segunda, vou fazer até completar 4 e já volto com você pra gente dar continuidade. Pronto, meu bem, terminei, ó, ficou assim, tá? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4 carreiras aqui. Vou levantar aqui o meu fiozinho e agora a gente vai de fato para a parte da finalização. Então, a gente só vai fazer mais 2 carreiras e a nossa bolsa tá praticamente pronta. Então, Bru, a minha aqui, eu quero ela um pouco mais comprida, né? Apesar que eu acho que esse tamanho aqui, gente, é o ideal. Sério, ontem mesmo eu saí com a minha, deu pra me levar muita coisa da neném. Então, é algo muito espaçoso. Ó, então, você consegue levar muita coisa aqui dentro mesmo. Então, fiz aqui 4 carreiras. E agora a gente vai pra parte da finalização, tá? Então, ó, vou trazer esse fiozinho aqui pra cá, pra esse lado de novo. Pro último Vzinho, ó, que a gente tinha feito. Vou fazer um ponto baixo e vou fazer mais 3 correntinhas, tá? Fiz aqui, vou pular 1, 2, e aqui no terceiro ponto, eu vou fazer mais um ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, vou pular 1, 2, e no terceiro ponto aqui, eu faço um ponto baixo, desse jeito. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, vou pular 1, 2, e no terceiro espacinho, eu faço um ponto baixo, 3 correntinhas, 1, 2, 3, e no terceiro aqui, eu faço um ponto baixo. A gente vai fazer assim por toda a volta e quando chegar aqui, eu já volto com você. Ó, eu cheguei aqui no final, já fiz aqui por toda a minha bolsa, ó. Cheguei aqui no final, o que que a gente vai fazer aqui? Vou fazer, sobrou 2 espacinhos aqui, eu vou fazer 3 pontinhos e já venho aqui, ó, onde eu iniciei e faço um ponto baixíssimo, tá? Fiz aqui um ponto baixíssimo, vou vir aqui dentro e vou colocar 3 meio ponto alto. 2, 3 meio ponto alto. Venho aqui onde tinha o meu ponto baixo, faço um ponto baixíssimo, ó, pra dar esse efeito aqui de ondinha mesmo. Venho aqui novamente, faço 1, 2, 3 meio ponto alto. Bru, sou iniciante, não sei que pontinho é esse. É justamente o pontinho que a gente tava fazendo aqui, ó, na nossa base, tá? Então, aqui eu faço ponto baixíssimo, venho aqui dentro, ó, laço, puxo tudo, laço, puxo tudo, laço, puxo tudo. E aqui eu faço um ponto baixíssimo. E vai ficar assim, ó. Eu vou fazer aqui por toda a nossa base, tá? E já volto com você pra gente finalizar a nossa bolsa. Pronto, maravilhosa, terminamos aqui, ó, tá vendo? É uma bolsa super rápida de fazer. Como eu falei pra você, no final aqui, ela ficou com uma altura legal.
Ó, apesar que a gente vai fechar ela, né? Mas aqui ela tá com aproximadamente, ó, 18 centímetros, tá? Então, fica uma bolsa maravilhosa, uma bolsa linda, muito rápida de fazer e muito econômica. Porque eu usei aqui, ó, um rolo de fio de 5 milímetros, tá? De poliéster e ainda sobrou fio, tá? Então, um rolo é o suficiente. E os acessórios também são poucos. Então, é uma bolsa super vendável que você consegue ter bastante lucro em cima. Então, vamos finalizar ela? Ó, finalizei aqui. Agora, o que eu vou fazer? Fiz aqui os meus 3 meio ponto alto. Ó, vou vir aqui onde eu fiz aquele ponto baixo pra iniciar, ó. E vou fechar com um ponto baixíssimo. Deixa eu vir aqui, ó. E vou fechar com um ponto baixíssimo. Pra ficar um acabamento melhor, ao invés de você colocar aqui o seu ponto baixíssimo, você coloca aqui embaixo, ó. Fica bem melhor e fica com um acabamento mais bonito. Puxei aqui, ó. Você pode pegar uma agulha de tapeçaria, tá? Pra embutir esse fio. Ó, finalizei aqui. Agora, basta levar esse fiozinho lá pra trás, com a sua agulhinha de crochê ou com uma agulha de tapeçaria. Embute esse fio aqui pra dentro. Ó, eu gosto sempre de fazer assim. Eu vou até ensinar você já um truque aqui que eu gosto bastante de usar. Então, a gente leva aqui um pouquinho aqui por dentro, ó. Vou puxar aqui bastante esse fio. Vou pegar aqui a minha tesoura. Deixa eu limpar aqui essa mesa pra ficar mais fácil. Vou cortar aqui, ó. Puxar bastante. Você vem com isqueiro, se você estiver usando uma agulha, um fio de poliéster, ó. E puxa de volta, porque automaticamente o acabamento fica aqui dentro, ó, porque o fio gruda no outro, né? E fica muito mais fácil. Então, a nossa bolsa tá praticamente pronta. E agora, a gente vai pra parte do acabamento. E mais uma coisa, aqui no fio de poliéster, pra você que é iniciante, a gente usa o isqueiro aqui, né? Pra tá queimando a pontinha, pra tá colando o fiozinho no outro. Já o fio de malha, você pode utilizar a cola de silicone, tá? Então, Bru, tô iniciando agora. Compre uma colinha de silicone que você consegue colar o seu fio de malha. Tirei aqui agora um pedacinho de fio de malha, ó, não de fio náutico, de poliéster. Não precisa ser muito grande, tá? Pra gente simplesmente fazer o acabamento. Então, a gente vem aqui com a nossa ponteira, ó, passa aqui pra dentro, queima a pontinha, tá? Isso é muito importante pra esse fio não se desfazer. E agora, a gente vem aqui e dá um nozinho, ó. Venho aqui, dou um... Venho aqui, dou outro nozinho. Puxa, fica certinho, ó. Agora, eu venho aqui do outro lado e faço a mesma coisa. Então, coloco aqui dentro da minha ponteira. Queimo aqui a pontinha. Queimo dou um nozinho. E dou outro nozinho. Bru, como é que eu vou fazer pra me adicionar aqui, né? Você vai simplesmente procurar aqui a frente da sua bolsa. Ó, eu quero... É isso daqui como a frente da minha bolsa, tá? A gente vai introduzir aqui. E a gente vai usar isso aqui que a gente fez, ó, pra gente dar o acabamento. E eu vou simplesmente introduzindo em cada buraquinho desse daqui. Ó, então, a gente vem aqui... Eu fiz assim justamente pra ficar mais fácil pra gente dar esse acabamento, ó. Vai e faz um zigue-zague aqui mesmo. Em todos os buraquinhos, sem pular um. Fiz aqui, ó. E agora, basta a gente puxar, tá? Bru, não gostei assim. Você pode também intercalar entre um e outro, você pode fazer diferente, tá? Igual aqui, ó, eu não gostei muito bem. Então, você pode vir aqui, puxar, ver o que pode ser feito aqui, tipo, pular um, pular dois, e voltar refazendo novamente,
tá? Mas é isso, a gente vai simplesmente introduzir aqui pra amarrar. Ó, meu amor, puxei assim, pulei um, né, achei melhor. Aqui a gente vai simplesmente dar um nozinho, fazer um lacinho, ó. A nossa bolsinha tá assim, uma bolsinha saco mais chique, né? E agora, a gente vem com a nossa argola articulada, ó, e com a nossa alça e procura o melhor local. Você pode colocar aqui, ou você pode estar adicionando também aqui, ó. Você vai procurar o local que você achar mais bonito, tá? Eu gosto aqui de ladinho, ó, vem na mesma direção. Coloco aqui. Então é isso, meu amor, essa foi a aula, eu espero de verdade que você tenha gostado. Já me conta aqui o que você achou e pode ter certeza que eu fiz essa aula com muito amor e carinho. Um beijão pra você e até a nossa próxima aula.